8 horas de Barcelona a Natal. Então, essa é uma possibilidade onde a Copa tem 4 sedes no Nordeste: Fortaleza, Natal, Recife e Salvador. Tem vários empreendimentos espanhóis na Bahia, no Rio Grande do Norte, e alguns em Fortaleza. Com a crise aqui, houve uma redução dos investimentos. Mas é uma grande oportunidade, e principalmente viabilizando esse aeroporto, essa área passa a ser muito mais vantajosa. Quer dizer, hoje, quem tem interesse vai por aviões fretados. Então, existem aviões fretados que saem de Madrid e de Barcelona para Recife, Natal, mas não há linhas regulares. Esse aeroporto de São Gonçalo do Amarante está previsto na lei uma concessão de até 35 anos, mas na verdade o edital está falando em 25 anos. É uma demanda para 4,7 milhões, é uma pista de 3 mil metros e está previsto investimentos de 422 milhões e o concessionário tem que entrar com uma outorga de 57 milhões. Outro ponto, que é também uma grande oportunidade, um grande desafio, mas também não é fácil, é o turismo de negócio. O turismo em geral é uma grande oportunidade, mas eu vou me ater mais à questão do turismo de negócio, porque o Brasil é hoje a bola da vez. É aquilo onde os países estão vendo muito as oportunidades de negócios dentro do Brasil. Então, se você tem uma oportunidade de negócios, você precisa de hotelaria de negócios. Todo esforço de marketing turístico do Brasil está voltado para o turismo de lazer. Turismo mais das 12 cidades, 2 cidades são eminentemente polos de turismo de negócio. Eles não têm turismo de lazer. São Paulo e Brasília. Pode ser que, eventualmente, os arquitetos vá a Brasília por causa da arquitetura. Mas raramente alguém vai para São Paulo porque tem praia, porque tem sol, porque tem interesse natural. O turista que vai a São Paulo vai a negócio. O turista que vai a Brasília vai a negócio porque lá é a sede do governo nacional. Outras cidades têm as duas coisas. Manaus, Salvador, Recife e Rio de Janeiro, eles associam um turismo de lazer com um turismo de negócio. Manaus é a porta de entrada da Amazônia, então há um grande interesse ambiental em relação à Amazônia, mas tem lá um grande polo industrial que é a Zona Franca de Manaus. Não é tão grande, mas tem lá o Salvador, tem o polo petroquímico. E nós temos 2 cidades, sede da Copa e logística. Pernambuco, com o Porto de Suape. O Porto de Suape é o primeiro porto indústria da América do Sul, não só do Brasil. O maior porto é Santos. Mas os portos brasileiros não têm a concepção de porto indústria, que é toda uma estrutura industrial, infraestrutura junto, que é a grande base dos portos chineses. O Brasil está construindo 3 grandes portos indústrias. O mais avançado é Suape, o segundo é Pecém, que são 2 estatais, e um porto privado, que é o Porto de Açu, no Rio de Janeiro, o investimento do Eike Batista. Então, eu não vou entrar muito em detalhes sobre a questão portuária, mas é importante entender isso aí. E o Rio de Janeiro, que hoje, além da vantagem turística, é o principal polo mundial de investimento na cadeia petroleira. Ou seja,
não é o maior produtor. Ele está entrando agora, e não é só o pré-sal. Mas se for verificar o seguinte, os novos investimentos no setor de petróleo, onde estão sendo feitos, o primeiro lugar onde essa cadeia está sendo feita é no Rio de Janeiro. E a concentração no Rio de Janeiro é enorme. Eu não vou antecipar cadê o meu xará, o Jorge Coelho? Ele está numa entrevista, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas eu cito que os estudos todos sobre o petróleo, principalmente no Mar do Norte, diziam o seguinte: a Inglaterra escolheu fazer a produção e a Noruega a tecnologia. No Brasil acontece a mesma coisa. Então tem um polo de tecnologia, tem um polo de produção. Só que o polo de tecnologia está na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, e o polo de produção está em Macaé. Os dois estão no estado do Rio de Janeiro. Então é o seguinte, quando se fala em petróleo no Brasil, a não ser a parte de estaleiros, nós estamos falando sempre o seguinte: está tudo concentrado no Rio de Janeiro. Tá? Então, isso para ter uma ideia só, geral, sobre as oportunidades. Os investimentos no Brasil são bilionários. O que está se investindo no Brasil são volumes enormes, mas na parte da construção, na parte da infraestrutura, e principalmente daqueles que dependem, né, de investimentos públicos, né, as demoras são muito grandes. O turismo de negócio, a Copa para o turismo de negócio não tem o mesmo impacto que o turismo de lazer, mas poderá reforçar a imagem do país como uma oportunidade desenvolvida com muitas oportunidades de negócio. Então, é alguma coisa mais continuada e que não é pontual em função da Copa. Tá? Só para ter uma ideia geral, quer dizer, onde é que estão as grandes oportunidades do Brasil nos negócios e que influi o turismo de negócio. No agronegócio, o Brasil é o grande supridor de alimentos do mundo e vai continuar como tal. Na cadeia produtiva da exploração de petróleo submarino, principalmente com o pré-sal, na melhoria da infraestrutura e na eliminação do déficit habitacional, que tem um programa chamado Minha Casa, Minha Vida. Ainda não estão suficientemente consideradas as oportunidades futuras. O Brasil provavelmente o seguinte: é a economia mais propícia dentro da evolução da economia verde, da economia de baixo carbono. E na logística. Então, existem oportunidades que já estão percebidas, existem oportunidades que ainda não estão suficientemente percebidas. Tá? No caso do turismo de negócio, além da hotelaria, é preciso considerar o centro de feira e exposições, centro de convenções, gastronomia e outros serviços. No Brasil, em São Paulo, não existe nenhum centro do padrão desse aqui. Existe um projeto em São Paulo, né, em Pirituba, para fazer um centro, né, desse padrão, ou melhor que esse padrão, né, preparando São Paulo para a Feira Mundial 2015 ou 2025, 2020 ou 2025, mas isso ainda está simplesmente em projeto e não se iniciou. Né? Rapidamente, só para, dentro daquilo que me foi pedido, para falar sobre as oportunidades urbanas e especificamente sobre estacionamentos. Né? Sem entrar em grandes detalhes, nas 12 cidades há um expressivo aumento da frota de veículos. Quer dizer, essa melhoria econômica em São Paulo faz com que todo mundo queira comprar o carro. Isso determina um congestionamento e dificuldade de estacionar. Né? Então, dentro da cidade, principalmente São Paulo, o que existe, né,
como sempre, um confronto entre posições. Então, quando se diz assim, é uma oportunidade, mas onde é que estão as dificuldades? É porque tem sempre gente a favor e tem sempre gente contra. Ou seja, tem um movimento anti-carro. Então é o seguinte, não, tem que pôr transporte coletivo, não pode pôr carro. Aí chega a prefeitura e diz, não, eu vou fazer estacionamento no centro. Aí chega as pessoas, não pode fazer estacionamento no centro porque vai atrair mais carro. Então é o seguinte, não se faz. Tem um impasse, quando tem impasse, não se faz. O pessoal continua comprando carro. E, não tem, e como não se resolve o problema anti-carro, vezes a favor do carro, não se faz o estacionamento. E, portanto, é o seguinte, não tem estacionamento. Os poucos que tem, o preço vão lá para cima. A prefeitura inventou, para ter uma ideia de como é que as coisas funcionam, a prefeitura inventou há 2 anos atrás, por conta de um secretário muito inteligente, muito competente, mas que era um procurador, que achou que a solução era um edifício de garagens privativo. Eu sou consultor, o mínimo é assim, isso é absolutamente inviável, porque pelo preço do terreno não dá para fazer. Mas eles insistiram durante 2 anos acreditando que essas coisas eram viáveis, até chegar à conclusão seguinte, que não é. Então desistiram. Mas durante 2 anos ficaram lá, e a mídia, se alguém visse, diz o seguinte, não, tem uma grande oportunidade em São Paulo, porque eles vão fazer 42, não sei quantos edifícios de garagem. Aliás, teve grupo espanhol que foi lá para estudar isso aí. Aí chega lá, não precisa ir lá, é só fazer uma continha, fazer o seguinte, não dá, economicamente não dá. Garagens subterrâneas. Dá para fazer. Por quê? Porque não tem o custo do terreno. O custo do terreno é muito caro em São Paulo. Mas é uma questão seguinte, ainda tem dificuldades e esse movimento anti-carro, toda vez que a prefeitura quer fazer garagem subterrânea, tem contestações aos próprios editais. Tá? Então, as tentativas foram frustradas. Nos anos 60 começou a fazer alguns estudos. Aliás, foram com os espanhóis, eu participei desse primeiro estudo. Depois foram feitos vários estudos, mas só há 2 garagens subterrâneas em funcionamento em São Paulo. Um na Paulista, outro no Hospital das Clínicas. Outro Hospital das Clínicas é um empreendimento de grande sucesso, mas levou o payback desse estacionamento de uma concessão de 15 anos, só ocorreu no 9º ano. Então, não é também nada de achar o seguinte, eu vou lá, vou fazer estacionamento, porque tem muito carro, os estacionamentos os preços estão muito elevados, então é fácil fazer, não é não. Tá? A prefeitura agora de novo voltou com viabilizar 4 estacionamentos na modalidades de parceria público-privada, e agora no Brasil pelo menos parcialmente se resolveu um problema que é a falta de projeto e a iniciativa para fazer o projeto. Então, o que acontece? Nas parcerias público-privadas, o empreendedor pode fazer o estudo de viabilidade ou projeto por conta própria e depois, quando for contratado a concessão, ele recebe o valor do projeto, do estudo e do projeto. Tá? Então, qual era o grande problema? Era quem se dispusesse a assumir o risco de fazer esse estudo de viabilidade desse projeto. A solução foi adotada, foi o seguinte, o BNDES, que é o Banco Estatal, mais 6 bancos privados, inclusive dentre eles o Santander, criaram uma empresa chamada Empresa Estruturadora Brasileira de Projetos, a EBP. Então, essa empresa, com dinheiro dos bancos, faz o estudo preliminar. Tá? Sob risco. Então, eles fizeram o estudo do Mineirão, do estádio do Mineirão, estão fazendo agora o estudo dos estacionamentos, já fizeram outros estudos, de tal forma o seguinte,
Que agora, quem tiver interessado, não precisa gastar dinheiro próprio e assumir o risco de fazer o estudo de viabilidade dos estacionamentos. Esse estudo eles vão encontrar, e esse estudo, na forma que está sendo feito, é o seguinte: completado o estudo, ele é público. Ele é divulgado no site da EBP. Portanto, a partir daí se tem a informação para saber se vale a pena entrar ou não vale a pena entrar. Tá? Além disso, em termos de estacionamento, para a Copa, a FIFA exige pelo menos 15% do número de assentos. Portanto, num estádio de 45 mil, são cerca de 7 mil vagas. Não precisa ter as vagas todas junto do estádio. Isso, antigamente era dessa forma, agora, até por conta de um modelo desenvolvido por São Paulo com a Fórmula 1, se cria o bolsão. De qualquer forma, é o seguinte: precisa dessas vagas. Não tem essas vagas próximos à maior parte dos estádios da Copa. Quer dizer, o dado, de qualquer forma, nessa questão de estacionamento, e como existe esse confronto entre a favor do carro, anti-carro, a Prefeitura de São Paulo já passou pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, hoje é pelo partido, vamos dizer, de centro, que é o PSDB mais o antigo DEM, mas eu diria assim, que é de centro. Então, não consegue viabilizar, mas também não é contra. O risco sempre é o seguinte: que se você muda a política, de repente é o seguinte: você começa um estacionamento, uma garagem subterrânea, aí o PT sobe ao poder e de repente é o seguinte: ele diz, não vai parar, mas vai ser o seguinte, vai estabelecer uma série de restrições e você perde a demanda. Então, também é tudo uma questão de oportunidades, mas é preciso ter cuidado com as dificuldades. Só para ter uma ideia, então, eu coloquei essas questões. Eu tenho, na verdade, eu fiz uma exposição mais ampla, mas eu sumarizei. Se alguém tiver mais interesse, é o seguinte: eu estou toda semana no portal da Copa, que vocês conhecem. Se tiver interessante, na parte de pedir portos, não dava tempo, mas também eu tenho um blog num site portuário que chama-se Porto Gente, e todo dia eu tenho um blog próprio chamado Inteligência Estratégica, onde eu coloco essas questões. Tá? Então, quem tiver mais interessado, estão aí os endereços. Eu sou consultor do Sinaenco, e em função disso é que eu tenho acompanhado essa questão da Copa. Muito obrigado. Alguém quer hacer alguna pregunta muy rápido? Estamos atrasados. ¿Qué cosa? Si alguien quiere hacer alguna pregunta para el presidente del Sinaenco o con el consultor, están aquí las mesas al lado que después podéis entrar en contacto con ellos. ¿Ok? Ahora, quien va a hablar es el señor Jorge Cuña, que está representando al gobierno de Río de Janeiro. Él es el director ejecutivo de la Secretaría de Desenvolvimiento Económico y os va a hablar al respecto de las oportunidades de negocios del Estado de Río de Janeiro, con énfasis en la Olimpiada de 2016 y la Copa de 2014. Eu agradeço o convite formulado para vir aqui falar sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Fiquei preocupado com o tema, porque falar sobre as oportunidades de investimento
e dar um overview sobre a economia fluminense poderia ser muito longo. E aprendi que só existem dois tipos de palestras: as palestras boas e as palestras longas. E fiquei com medo de não fazer uma boa palestra. Então, de forma a apressar o que pretendo mostrar para os senhores, eu vou passar um filme sobre o Rio de Janeiro de apenas 3 minutos, mostrando o que está acontecendo, e depois eu faço um detalhamento do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Río de Janeiro, tarjeta postal de Brasil, lugar más cantado del mundo. Pueblo alegre y acogedor por naturaleza. Deslumbrante a primera vista, Río es mucho más que su belleza y paisaje. Siderurgia, petroquímica, parques tecnológicos, grandes inversiones ambientalmente responsables. La producción industrial de Río de Janeiro es la que más crece en Brasil. Una economía vibrante como el alma carioca. Un pueblo con tanta energía como la tierra en la que vive. Río de Janeiro produce petróleo, gas, acero, produce riqueza y produce cultura. Aquí nació la bossa nova y se creó la samba. Nuestra energía creativa se convierte en conocimiento e innovación. Algunos de los más importantes institutos de investigación de Latinoamérica están en Río de Janeiro, un lugar que se reinventa constantemente. Donde no falta talento ni inspiración. Artistas, diseñadores, músicos, cineastas. Río de Janeiro es el mayor polo de la industria creativa en Brasil. Organizó en los últimos años grandes eventos mundiales. Será la sede del Mundial de Fútbol de 2014 y acogerá las Olimpiadas de 2016. Solo existe un estado tan semejante a un estado de espíritu. Solo existe un lugar con tantas cosas únicas. Solo existe un río. Esse filme ajuda a minha exposição porque ele mostra que existe um outro rio, além do rio de belezas naturais que todos os senhores conhecem. É um rio com várias oportunidades de negócio. E é isso que eu vou mostrar para os senhores. Existe um outro Rio de Janeiro que é um rio econômico. Bom, inicialmente, eu acho que vale lembrar o que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está localizado na região sudeste do Brasil. É uma região que concentra a maior riqueza do território nacional. Num raio de 500 quilômetros do Rio de Janeiro, raio de 500 quilômetros apenas do Rio de Janeiro, concentra cerca de 60, 57% do PIB nacional e metade da população brasileira. Agora, o Rio de Janeiro é um estado muito pequeno. Ele tem apenas 0,5% do território nacional. Agora, 0,5% do território nacional, ele tem 15,6 milhões de habitantes, o que corresponde a 8,7% da população brasileira. Talvez eu mostre mais claramente, o Rio de Janeiro é do tamanho da Suíça. Ele é 11 vezes e meio menor do que a Espanha, por exemplo. A Espanha tem 46 milhões de habitantes, num território 11 vezes e meio maior. O Rio tem 1/3
da população espanhola num território 11 vezes menor. Notem a concentração do Rio de Janeiro. Mais do que isso, em um território de 0,5% do território nacional, concentra-se 11% do PIB. E tem 7,5% da capacidade instalada de energia elétrica. Portanto, é um estado intensivo em energia, um estado intensivo em geração de riqueza. Isso é algo que nos deixa muito felizes também, dizer que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter recebido no Brasil um grau de investimento, investment grade, em março de 2010, o que garante retorno financeiro e facilidade de financiamento para os projetos que o Estado coloca para o mercado. Aqui apenas para mostrar que grandes investidores internacionais têm hoje investimento no Rio de Janeiro. Eu não vou me deter a cada um desses, porque eu acho que tem coisa mais importante para a gente mostrar para os senhores. Um deles é isso, é a infraestrutura do Estado. Nós estamos no Oceano Atlântico e temos uma costa também interessante. O Rio de Janeiro tem a terceira maior costa do Brasil, são 636 quilômetros. Tem uma rede de estradas bem colocada, uma boa infraestrutura rodoviária, uma infraestrutura ferroviária razoável. Esta região aqui demanda maiores investimentos ferroviários. 6 portos, sendo um em especial um projeto muito interessante, é o novo Porto do Açu, investimentos de grande monta que estão sendo realizados na região norte do estado. Os portos de Angra dos Reis, Mangaratiba, na verdade esse porto aqui é em Itaguaí. Aqui tem 2 portos, Rio de Janeiro e Niterói, tem o Porto do Forno em Arraial do Cabo e o Porto de Macaé. 10 aeroportos, sendo 2 internacionais. O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro, e o Aeroporto Internacional de Cabo Frio, na região turística do estado. Então verifiquem que a malha de infraestrutura é uma malha muito densa, muito concentrada. Com relação à energia e à produção de petróleo, essa produção aqui, essa informação é muito recente. Hoje o Estado tem uma produção de 1,7 milhões de barris por dia. Se o Estado fosse um Estado independente, nós poderíamos ser membro da OPEP, Organização dos Produtores de Petróleo, Exportadores de Petróleo. A gente produz mais óleo do que a Líbia, do que a Catar, do que a Indonésia, por exemplo. 41% da produção nacional de gás, 7,6% da capacidade instalada brasileira. Aqui eu estou falando somente dos projetos já instalados e não dos projetos ainda não licitados ou em curso. Por exemplo, no Açu, na região norte do estado, tem uma termoelétrica que está em construção de 3.200 megawatts. Não está considerado aqui. Angra 3. O Brasil tem 2 usinas nucleares. As 2 estão localizadas no Rio. E a terceiro projeto, também Angra 3, de 1.350 megawatts, também será no Rio, não está considerado aqui. Então, é um estado intensivo em energia. Um excelente capital intelectual, o que garante que a mão de obra fluminense, a mão de obra localizada no estado, pode ser treinada, facilmente treinada para novas tecnologias. Ontem eu vi a palestra do nosso colega de Pernambuco e ele comentando sobre o projeto do Porto de Suape e da indústria naval de Pernambuco. Ele não agradeceu que o Estado do Rio de Janeiro é que forneceu a mão de obra para treinar os soldadores lá de Pernambuco, porque há uma demanda forte por mão de obra no Brasil, especialmente
a mão de obra técnica. Nós temos graves problemas. E no Rio de Janeiro, por sorte, temos bons centros de pesquisa e de formação de mão de obra. Esta é um diferencial que traz enormes problemas e enormes benefícios também para o Rio de Janeiro. O pré-sal. Essa recente descoberta do pré-sal, com reserva da ordem de 80 bilhões, mil milhões de barris de petróleo, muda o perfil completamente do setor óleo no mundo. Os senhores terem uma noção, o Brasil tem a empresa brasileira de produção de petróleo, chama-se Petrobras. A Petrobras foi fundada em 1953, iniciou sua produção em 1954. Portanto, desde 54 até hoje, ela produziu 11 bilhões de barris, 11 mil milhões de barris de petróleo. As reservas não provadas ainda, existem documentos que falam de 150 mil milhões de barris pelo pré-sal. Então verifique o tamanho do que significa o pré-sal no Brasil. Ele tem esse campo de pré-sal, tem cerca de 800 quilômetros de comprimento, por 200 quilômetros de largura, em 3 campos, em 3 bacias, bacia do Espírito Santo, bacia de Campos e bacia de Santos. Agora, esse próximo slide mostra o porquê da guerra que hoje existe no Brasil contra o Rio de Janeiro. O campo de pré-sal começa aqui na bacia do Espírito Santo, atravessa aqui isso daqui, a bacia de Santos e bacia de Campos, bacia de Santos, que vem até aqui. Bem, ele tem cerca de 800 quilômetros e os senhores podem notar que cerca de 70% dele está em frente ao território do Rio de Janeiro. Com isso, a bacia de Santos está aqui, ó, vem daqui até aqui. A bacia de Santos, boa parte da bacia de Santos está dentro do Rio de Janeiro. Este daqui é o Poço de Tupi, que está em teste, e as reservas do Poço de Tupi, somente desse poço, são da ordem de 5 a 8 bilhões de barris. Agora mudou o nome para Lula, está sendo lembrado, é verdade. O que acontece? O Brasil todo está de olho nos royalties do petróleo. O Brasil todo quer tirar o royalties do petróleo de frente dos estados produtores, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O que é um absurdo, porque o óleo ele não é taxado na origem como qualquer produto, ele é taxado no destino. Então, todos os problemas causados, impactos sociais, impactos ambientais causados com a exploração e produção do petróleo, ficam aqui, mas os benefícios econômicos não. Então existem os projetos dos mais absurdos no Brasil acontecendo em razão disso daqui. Nós temos uma senadora daqui de Santa Catarina, atual ministra, que ela fez uma proposta de mudar essas linhas ortogonais, que são linhas ortogonais publicadas e tal, mudar essas linhas ortogonais para linhas paralelas, de tal forma que o estado de Santa Catarina seria aqui o perfil do estado de Santa Catarina. Ou seja, uma produção de petróleo em frente a Búzios, quem receberia o royalties seria Santa Catarina. Então existem esses absurdos no Brasil que estão acontecendo em razão dessa produção de petróleo. Desculpe me alongar nisso, mas é algo que nós, cariocas, nós estamos indignados com o que está acontecendo no Brasil com relação ao pré-sal. Bom, construção naval. O Brasil, ontem foi dito isso, o Brasil tem uma costa de 8.500 quilômetros, portanto a construção naval é importantíssima para o Brasil. Existem 28 sites no Brasil, sendo que 15 deles estão no Rio de Janeiro, mas ainda que a gente tenha somente 15 dos 18 sites, dos 28, a gente processa 26% mais aço do que todo o Brasil.
temos 20 mil trabalhadores diretos na construção naval no Rio de Janeiro, e somente no Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro foi o berço da construção naval, todos os centros de pesquisa, a mão de obra qualificada, e nós produzimos todos os tipos de embarcação. Todos os tipos de embarcação. Não tem Suemax, Aframax, plataformas, PSVs, FPSO, todos os tipos de embarcações necessárias para transporte e produção de petróleo. E o que está acontecendo no Rio? Eu acabei de dar uma entrevista aqui, que ele queria saber qual o impacto da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016 no Rio, porque é um altíssimo impacto. É muito importante, claro. Mas, ao analisar o resultado que os senhores vão notar aqui, a Copa e as Olimpíadas têm um peso muito pequeno no que está acontecendo no Rio de Janeiro. Os investimentos de petróleo e gás estão localizados aqui na região da Bacia de Santos, aqui na região norte fluminense, Macaé. Eles orçam 46 bilhões, mil milhões de dólares americanos. Indústria petroquímica também, um investimento de petróleo e gás, é uma indústria petroquímica, uma refinaria localizada aqui nessa região de Itaboraí. Esse valor mudou. Eu estou usando o valor antigo, porque a nossa fonte não mudou na fonte, mas esse valor aqui mudou para 15 bilhões. Esse projeto foi transformado para uma refinaria de 300 mil barris de petróleo dia, e a notícia de ontem dos jornais brasileiros é que a Petrobras acaba de suspender os projetos das refinarias, que não faziam sentido realmente, do Maranhão, do Ceará e de Pernambuco. É uma grande interrogação, porque o sócio, que é a PDVSA, por não ter colocado dinheiro no projeto, está correndo risco. Então, os investimentos, só os investimentos no setor petróleo e gás, orçam praticamente 60 bilhões de dólares. Indústria de aço. Recentemente teve um grande projeto da ThyssenKrupp, chamada Companhia Siderúrgica do Atlântico, que se instalou no Rio de Janeiro, um projeto para 5,6 milhões de toneladas ano de placas de aço, e tem mais dois projetos, que a audiência pública desse projeto será no dia 20 de junho próximo, da Tequinte, no Porto do Iguaçu, e um da Visco, que é um Tequinte, grupo ítalo-argentino, e Visco, um grupo chinês, lá também no Porto do Iguaçu. Os projetos de estaleiros, novos projetos de estaleiro, um aqui em Itaguaí, Inhaúma, é um estaleiro muito grande, com pequeno investimento, porque ele é só uma transformação do antigo Ishibraz, que tem capacidade de fabricar navios de até 400 mil toneladas de porte bruto, dentro da Baía da Guanabara. Ele está só sendo reativado. E a Base Naval é um estaleiro que fica nesta região aqui, é um estaleiro para a construção de submarinos e um submarino nuclear em parceria com o governo francês. Na verdade, aqui eu dei só um exemplo, né? Tem um projeto da Michelin, Procter & Gamble. Na verdade, existem 2,7 bilhões de dólares, ou mil milhões, em investimentos em indústria de transformação em todo o estado. Para não ficar muito poluído, só foi colocado aqui dois. Logística, investimento em logística, melhoramentos nessa rodovia, é uma rodovia que foi concessionada à iniciativa privada. O aeroporto internacional, já citado aqui, os 400 milhões de dólares. O arco metropolitano, que está em execução, orçamento do governo do estado. Alguns portos e terminais de minérios, na ferrovia, e o complexo do Iguaçu, Porto do Iguaçu, 1,3 bilhões de dólares. Energia, Angra 3,
a termoelétrica do Açu e uma central hidrelétrica pequena no norte fluminense. Desenvolvimento urbano são investimentos na cidade do Rio de Janeiro, que eu vou detalhar, em razão de ter a ver com o que os senhores gostariam de entender o que está acontecendo no Rio. Esses são os pontos que necessitam acessibilidade em razão dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo. Então, alguns projetos que estão em curso, um deles é a linha 1 do metrô Uruguai General Osório, já está funcionando. A linha 4, General Osório Jardim Oceânico, ligando Leblon, ligando a região mais nobre do Rio de Janeiro, à Barra da Tijuca. Esse já, quem passa aqui na Barra, já consegue ver o emboque do túnel, já operacional. Não ficará pronto para a Copa de 2014, sim para as Olimpíadas. Os BRTs, interligando as regiões onde tem todas as intervenções e jogos, já está em obra, já estão em construções, todos os BRTs de uma vez só, todos eles juntos. O Estado comprou mais 30 vagões, colocando na Supervia, que são as linhas de trem que interliga o centro do Rio de Janeiro à região metropolitana do Rio de Janeiro, as cidades vizinhas, e o projeto de revitalização do porto, aqui no porto, que nós chamamos de Porto Maravilha, onde se pretende, não vamos conseguir fazer algo tão lindo quanto Barcelona fez, mas a lógica é essa, é transformar uma área degradada numa área a ser utilizada pela população do Estado após as Olimpíadas. Então, esses são os projetos. Todos os projetos que eu mostrei, eles somam 102 bilhões de dólares. Todos eles estão em curso. Todos esses projetos têm um gerente para esse projeto, tem um modelo de acompanhamento desse projeto pela internet, que nos sinalizam os marcos críticos em vermelho, em rojo, são sinalizados com antecedência, e a interferência direta do governador para superar, quando o gerente do projeto pede um apoio para superar uma dificuldade. Um acompanhamento absolutamente profissional em cima de cada um desses projetos. Bom, esse é o nosso diferencial do resto do país. Todas essas fotos foram tiradas dentro da cidade do Rio de Janeiro. Aqui falta uma que eu acho muito importante, eu vou providenciar, que é escalada. A turma lá do Rio adora escalar, subir pedras, e é muito fácil para quem gosta. Pega um ônibus local, chega numa encosta e sobe, simplesmente assim. O carioca gosta de esporte. Isso justificou o interesse nosso nas Olimpíadas e na Copa do Mundo. Eu gosto muito dessa foto, onde aparece o Cristo Redentor e com uma auréola o Maracanã. A pedido aqui do Francisco Orrales, eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente dos projetos de 2014 e 2016, que, como os senhores já viram, e é isso que eu quero passar, eles não são importantes em termos de valores, são importantes em termos de legado. E esses projetos, eles se inserem dentro de uma agenda que está em curso no Rio de Janeiro. Portanto, internamente, nós consideramos a Copa e as Olimpíadas apenas como dois marcos críticos dos projetos da nossa carteira de eventos. Eu não vou retroagir. Em 2010 tivemos um grande fórum mundial urbano. Agora, em 2011, em junho, começam os Jogos Olímpicos Militares, com cerca de 7.000 atletas, é maior do que o Pan-Americano. E em setembro, o Rock in Rio, 600.000 visitantes. 2012, teremos Rio mais 20. Em 1992, nós tivemos a Eco 92, que se refletiu e mudou o critério e avaliação de como se desenvolve um bom projeto no mundo.
quando se incorporou o critério da sustentabilidade aos projetos. A sustentabilidade nasceu aqui em 1992, na Eco 92. Em 2012 teremos Rio Plus 20, Rio mais 20. Em 2013, a Copa das Confederações, nosso colega João já disse que o Rio Maracanã estará pronto, e estará, João. E eu tenho uma novidade para te dar, você não falou aqui, mas eu quero te dizer, ele é conduzido pelos próprios, os projetistas, são os próprios engenheiros do Estado, que nós somos especialistas em dar jeitinho, e a gente deu um jeitinho e aumentamos a capacidade de 74 mil para 80 mil. Então, se lá em São Paulo vocês tiverem problemas, nós podemos facilmente resolver o problema com relação à abertura dos jogos, não teremos problema com relação a isso. Enfim, então, em 2013 a Copa das Confederações, 2014 Copa do Mundo, 2015 aniversário da cidade e 2016, enfim, a Copa do Mundo. As matérias que têm saído no mundo sobre o Brasil, e a gente fica contente quando as matérias que saem utilizam marcas do Rio de Janeiro, mostrando que o Brasil está indo bem, e o Rio de Janeiro está indo bem. Estas são as oportunidades relacionadas e aqui pedidas pelo Francisco Orrales. Cadê o Francisco? Eu espero que eu esteja cumprindo o nosso papel ao mostrar quais são as oportunidades que existem de investimento no Rio de Janeiro relacionado aos Jogos Olímpicos. Construções de novos centros de convenções e hotéis. Os centros de convenções e hotéis que nós estamos prevendo não serão suficientes para as Olimpíadas, e também, já dito aqui, utilizaremos alguns navios para suprir a carência de habitações, de quartos disponíveis. Desenvolvimento de infraestrutura e serviços turísticos, fortalecimento de uma agenda. Essa é algo que a gente quer cada vez mais atrair eventos internacionais. Bus, BRTs, 4 linhas, esses já estão em curso. Ampliação da linha do metrô já está em curso. Revitalização dos trilhos urbanos. Expansão e renovação do aeroporto internacional. É uma grande briga que temos e é uma grande preocupação que temos no nosso aeroporto. Construção, renovação e funcionamento dos estádios. Eu quero dizer que a exposição, a palestra está disponível para quem quiser, basta copiar para o pendrive, não temos dificuldade nenhuma quanto a isso. Com relação à tecnologia da informação e inovação, construção de centros de comunicação, desenvolvimento do sistema de segurança e controle de tráfego, expansão da rede de transmissão de dados, projetos de renovação urbana, novos centros integrados com tecnologias renováveis e sustentáveis. Ontem eu circulei pela feira aqui e vi grandes ideias de pessoas, ou de empresas e de fornecedores que poderiam e deveriam estar se associando ao mercado local, porque com facilidade venderão seus produtos, com facilidade. Por exemplo, o Maracanã, toda a cobertura do Maracanã, foi fechado a colocação de placas de painéis solares, o que vai gerar 50% da energia consumida pelo próprio Estado. Esse projeto já está em curso, nós é que estamos conduzindo diretamente. Mas eu vi várias tecnologias sustentáveis aqui, que poderiam estar sendo utilizadas nos hotéis, nas residências, nos prédios, nos centros olímpicos, que é dever de casa dos senhores, é dever de casa deles procurarem e vender para os parceiros brasileiros. Enfim, essas são as principais oportunidades Esse filminho não está passando, eu não entendi porquê, mas o Francisco também me pediu, estou indo rápido. Não,
O Francisco também me pediu para dar uma visão geral de quem manda o quê, como é que é a Olimpíada 2014, 2016. Eu quero dizer para os senhores o seguinte, é uma confusão danada. Eu vou traduzir isso em 2 ou 3, esses quadradinhos em 2 ou 3 só. Você tem o boarding, a Autoridade Olímpica Nacional, é um membro colocado pelo governo federal, e você tem uma autoridade olímpica, um boarding municipal, que é um membro colocado pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Está nomeado aqui uma senhora muito competente, chamada Maria Silvia. Ela já foi presidente da CSN, é uma empresária, uma gestora de sucesso. Bem, todos os outros organismos se relacionam com esses membros aqui. E há uma interligação dos 3 níveis de governo. Na verdade, quem manda é o boarding federal, a Autoridade Olímpica Federal, com a Autoridade Olímpica Municipal. Nós estamos aqui, particularmente, existe um grupo, não tem a coordenação desse grupo, mas está aqui fazendo a interligação com o boarding federal, e aqui por cima o próprio governador fazendo a interligação com o boarding municipal. É burocrático, como nós somos. Nós, brasileiros, somos burocráticos. Nós gostamos de uma burocracia. E este foi o desenho que encontraram para conduzir os Jogos Olímpicos. Quero dizer que esse desenho também não é muito diferente do que das experiências internacionais de outros locais que houve a participação e das cidades sede dos Jogos Olímpicos. Como eu disse, os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo não são tão importantes em termos de investimento para o Rio de Janeiro. A importância deles está no legado que vai deixar. E a exemplo de Barcelona, nós queremos que mude a cidade do Rio de Janeiro, especialmente a questão da infraestrutura urbana, acessibilidade, a questão da segurança pública da cidade do Rio de Janeiro, que nós tínhamos enormes problemas. Estamos superando, passo a passo, com tecnologia e com trabalho. Então, o legado deixado pelos Jogos Olímpicos e os Jogos e a Copa do Mundo é que é importante para a gente. E eu queria agora, como legado, mostrar um que talvez seja, e esse eu pedi para colocar de propósito, esse slide, um que talvez seja o mais importante para a gente, que muda a cara do Porto do Rio de Janeiro. Aqui é o centro da cidade do Rio de Janeiro. O aeroporto local está aqui, voos regionais. Essa ocupação aqui toda que está sendo revista, será construído um novo terminal de passageiros aqui. É o maior PPP, parceria público-privada, em curso no Brasil. Nos próximos 15 anos serão investidos 4,5 bilhões de dólares em real estate, em terminal, expansões de metrô, em todos esses projetos, né, sendo apenas 1,9 bilhões em investimentos somente em infraestrutura. Hoje, isto daqui é um canteiro de obras. Este prédio aqui é a sede da Polícia Federal Brasileira e aqui do lado é da Secretaria Estadual do Ambiente. Eu sou membro de uma comissão e eu tenho que ir toda terça-feira, reunião lá na Secretaria do Ambiente. Eu chego com a calça suja, anda na lama, porque é uma obra, tudo aqui está em obra, tudo está em obra. Senhores, esse aqui é o Maracanã, repare a proximidade do Porto para o Maracanã. Esta é a cara que se pretende para o projeto Porto Maravilha. Hoje os navios, eles param paralelamente aqui, eles docam aqui, eles ficarão docados em outro sentido. Existe aqui um viaduto que ele será retirado, incorporado
tudo feito por túneis. E aqui é a Praça Mauá, essa é a sede da Polícia Federal que eu comentei, e hoje aqui tudo é uma grande obra. Enfim, essa é uma visão do que se pretende com o projeto do Porto Maravilha para o Rio de Janeiro. Esse é um legado, os investimentos não são tão relevantes no valor total de investimentos do Rio de Janeiro, mas é o legado que nós esperamos da COP e das Olimpíadas. Bom, estou disponível para tirar dúvida, informações, completamente à vontade, hoje, agora, aqui, a tarde toda aqui no nosso estande. Muito obrigado, senhor.